Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhada Cristã. Para quem não me conhece, meu nome é Eliezer Oliveira e hoje o vídeo vai se tratar sobre alguns acontecimentos que tiveram em 2020, onde eu vou trazer aqui uma análise das profecias bíblicas, tá bom? Como nos preparar para 2021 e como ajudar outras pessoas para este novo ano. Hoje vamos analisar o que aconteceu em 2020 com uma visão bíblica. Vamos analisar como nos preparar para 2021. Já de antemão eu quero dizer para que não tenham medo de nada que seja falado aqui sobre as profecias bíblicas, tá? Sobre o fim dos tempos e tudo mais. Porque eu sei que é um tema que surge um pouco de medo, de receio, acaba impactando bem forte assim algumas pessoas. Não tenham medo, tá bom? Jesus nos dá a segurança de todas as coisas, tá bom? Então nós vamos até mesmo ver sobre alguns versículos que falam sobre a salvação aqui. Então, se não conheces o Evangelho, é uma oportunidade de conhecer Jesus agora, tá bom? Espero que possa te ajudar e que Jesus venha habitar no teu coração. Então vamos para os acontecimentos. Eu não vou entrar muito em detalhes porque esse vídeo está ficando bem longo e está bem difícil de gravar ele porque tem muito conteúdo aqui, mas eu já vou explicar algumas coisas, tá? A coluna categoria eu vou falar no final, mas ela é especificamente para a gente conseguir encontrar alguns fatos ali na Bíblia, tá? Alguns versículos que falam sobre alguns desses acontecimentos aí lá direto nos versículos bíblicos, tá bom? Então primeiro eu vou falar todos os acontecimentos. Eles não estão em ordem de acontecimento e não estão em ordem também de meses do ano, tá? Eu somente listei eles aqui, então eu vou ler os acontecimentos e depois eu vou ler ali as categorias, tá bom? Então o primeiro item que eu coloquei ali foi: quase houve uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, onde teve a morte do general iraniano. Ficou ali uma tensão bem grande entre os países, que houve rumores ali de guerra, houve rumores que poderia haver alguma guerra. Depois eu listei o próximo item: erupção do vulcão Krakatoa, que surpreendeu muitas pessoas. Qualquer item daqui vocês conseguem encontrar no Google ou no YouTube, tá bom? Aparição de OVNIs. Já é algo que já vinha acontecendo antes de 2020, então eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui com vocês, porque eu tô gravando, não me lembro nem qual é a versão desse vídeo aqui, mas o que eu queria deixar aqui explicado é que algumas coisas já vinham acontecendo antes de 2020, outras começaram a acontecer em 2020 e se intensificaram em 2020, tá bom? Então foi um ano bem conturbado e foi um ano bem profético também, um ano bem espiritual. Depois foi listado o lockdown, onde afetou a economia de todo o planeta, né? Moedas virtuais que já existiam, né, algumas, e se intensificaram o surgimento de novas e até mesmo da aceitação das moedas virtuais em 2020. O surgimento da pandemia, que afetou o mundo inteiro. O aumento da violência e da crueldade. Nuvem de gafanhotos, que foi uma praga que atacou várias nações do planeta. Logo após teve o surgimento de vespas assassinas também. A intensificação da queda de cometas. Eu digo aqui queda de cometas, tá? Porque também já era algo que acontecia antes de 2020, né? Porque aí entra em fenômenos da natureza. Mas em sinais no céu. Mas aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, pelo menos houve uma intensificação na queda de cometas, tá? Então eu coloquei aqui porque chama um pouco da atenção. A estrela de Belém, que foi o alinhamento dos planetas, onde os cientistas informaram ali que foi a visão mais próxima da estrela de Belém quando Jesus veio, né? Quando Jesus nasceu, e na primeira vinda de Jesus, né? Quando ele nasceu. Inclusive foi ali no mês que nós comemoramos o Natal, né? Então foi dado também o nome de estrela de Belém, esse alinhamento dos planetas, tá bom? Depois queimadas no mundo, que houve queimadas em várias partes do mundo, a evolução do vírus,
ataque às igrejas, tentativa de modificação da Bíblia, início dos acordos de paz com Israel, outro vulcão entrou em erupção lá no Havaí, surgimento de ciclone com ondas gigantes de 10 metros, terremoto na Turquia, nuvem de poeira no Saara, uma grande nuvem de poeira gigante, né? Muitas pessoas sonhando com arrebatamento, e eu fui uma dessas pessoas que sonhou com arrebatamento, foi algo muito forte. Eclipses e eclipses completos que surgiram também iniciando. Então já era algo que já acontecia, até coloquei como desastres naturais ou fenômenos da natureza, mas tá errado ali, eu acabei esquecendo, botando errado ali, tá? Não se encaixa nisso, seria sinais no céu. E pregação em todo o mundo através da internet, né? E fome em vários lugares. Então as categorias que tivemos aí foram guerras e rumores de guerras, desastres naturais ou fenômenos da natureza, sinais no céu, economia afetada no mundo, né, que é onde poderia surgir uma nova moeda, enfim, afetaria ali a compra e venda, pestes e seus efeitos, violência, né, o aumento da violência, praga, sinais no céu, que eu já tinha falado, falsos profetas, né, também uma outra categoria aí, quando tentaram modificar a Bíblia, atualizar a Bíblia, enfim. E eu categorizei algumas coisas como sinal direto ali, porque eu não tinha um nome específico para colocar, tá bom? Mas a gente vai... eu acredito que o único que a gente não vai ver versículo aqui vai ser sobre ali do início dos acordos de paz com Israel, mas procura ali na Bíblia versículos com esse tema que vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Só não coloquei realmente todos os versículos ponto a ponto, porque senão esse vídeo ia ficar muito gigante, né? Mas eu trouxe alguns versículos aqui para conseguir encaixar algumas dessas coisas, tá bom? Vamos então aqui pro próximo slide, que é onde a gente vai começar a falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 3, diz assim: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então as coisas realmente elas vêm se intensificando, né? Em 2020 foi onde houve maior intensificação. Depois agora, Mateus capítulo 24, versículos 5 ao 13, diz assim: Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui tem uma promessa de Jesus para nós. Quem perseverar até o fim será salvo. Depois Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18, diz assim: Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Agora em Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 11, diz assim: Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente.
Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Sinais do céu. A gente consegue ver aqui. Depois, em Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui tem a questão do arrebatamento de sonhos ali com arrebatamento, visões, enfim, né? Então qual será a solução? A solução é Cristo. A solução é Ele, porque Ele é o caminho, porque Ele é o caminho e a verdade. Somente através dele temos acesso a Deus. Tá bom, meus queridos? Então vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a salvação. Como podemos ajudar alguém? A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então vamos ver aqui alguns versículos que Deus, né, que Jesus ali nos deixa pra gente como promessa e sobre a salvação também, tá bom? Então aqui é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então ele veio para salvar os pecadores, porque todos nós somos gerados do pecado, tá bom? Então todos somos pecadores. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24, tá bom? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqui já tem uma outra confirmação, né, sobre isso. Ó. João capítulo 3, versículo 15. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então precisamos ser batizados para começar a nossa caminhada, tá bom? Agora Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Então precisamos conquistar almas para Jesus, precisamos falar dele, pregar o evangelho, tá bom? Agora Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Podemos ter tudo aqui na terra, mas se a gente não tiver a nossa alma salva com Jesus, porque é Ele que salva a nossa alma, então não temos nada, porque quando partirmos dessa terra não teremos nada, tá bom? Aqui ficam algumas explicações, alguns versículos bíblicos, algumas palavras. Então esse é o começo, isso é o início de tudo, tá? Ainda tem muitas outras coisas que podemos aprender sobre a salvação. Aqui eu botei algumas coisas que, por exemplo, existem bíblias online, tá, pessoal? Então existem bíblias online, e vou deixar lá nos comentários ali o link da que eu mais uso, tá? Então pesquise por versículos sobre salvação e você vai ver tudo que Jesus fez por mim e por você, para que tenhamos a vida eterna, tá bom? Porque muitas vezes, né, aqueles que ainda não conhecem Jesus e pensam como passar por tudo isso, a resposta, como eu disse, é Jesus. E a salvação, tudo que ele fez foi para nos salvar. Então, dá uma pesquisada aí no Google sobre versículos de salvação, tá? Porque para não ter perigo de ser enganado, tá bom, meus queridos? Deem uma olhada sobre os versículos de salvação. O que diz na Bíblia sobre a salvação? Porque, como eu disse, Jesus é o único caminho, tá? Ele é a verdade, é o único caminho até Deus. Então, a essência do Evangelho é que nós passamos, né, a palavra de Deus para que todos possam ser salvos. E aqui eu vou deixar no link do vídeo a Bíblia que eu mais uso, a Bíblia online que eu mais uso, tá bom? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.